mesmo com o sinal da besta, poderá alguém se salvar? Olha só, se dependesse de Deus, se dependesse do Senhor Jesus, única e exclusivamente, alguém dirá, então, ó, Jesus não é o Todo-Poderoso? Ele é. Mas no que tange a salvação, ele, na verdade, oferece a salvação. A salvação não é imposta, ela é proposta. Então, Deus quer que todos se salvem. Se nós lermos o Apocalipse capítulo 9 com atenção, lá no último versículo, o senhor poderia ler, por gentileza, pastor? Só o último versículo. Esse capítulo 9, inclusive, é o próximo capítulo que nós vamos examinar lá na nossa série de Apocalipse. Né? O irmão citou aí bondosamente o nosso canal, e o capítulo 9 é o próximo, que eu estou com dificuldade de fazer por causa dessa viagem aí, mas quando nós voltarmos, se Deus quiser, nós vamos fazer essa abordagem do capítulo 9 de Apocalipse. E é interessante que esse capítulo ele fala dos gafanhotos lá, né? Os gafanhotos demônios, né? Que vão sair do abismo e vai ter vem um anjo, né? Enviado por Deus, que muita gente pensa que é o diabo ali, mas ali é um anjo de Deus mesmo que vai abrir, né? Tem a chave, né? Concedida pelo Senhor, evidentemente. E ali vai sair lá um grande nevoeiro, vai ficar tudo escuro e tal, até o sol vai ficar escuro. Vai sair uns demônios, os gafanhotos lá que vão atribular os adoradores da besta por 5 meses, e eles vão buscar a morte e não vão conseguir. Agora, chama atenção que eu entendo que esses 5 meses é um tempo de misericórdia de Deus para que haja arrependimento. Porque eu fico pensando, qual é o sentido? Quer dizer que Deus é um sádico? Deus vai falar, não, esses camaradas vão ser atormentados, torturados, só para eles aprenderem. 5 meses. E eles não vão poder morrer. Eles vão buscar a morte e não vão conseguir. Porque esses gafanhotos demônios, que tem picada de escorpião, tem dente de leão, é uma descrição ali bem apocalíptica mesmo, né? Mas é literal no sentido de que, claro, a descrição é pictórica, mas o tormento é real, os demônios que vão atuar por permissão de Deus, tudo isso é real. E os adoradores da besta, está claro que são os adoradores da besta, porque a Bíblia diz que esses demônios, eles não vão poder tocar naqueles que têm o selo de Deus, aqueles que estão marcados, que a Bíblia diz no capítulo 7 que são 144 mil, mas eu entendo aí pelo contexto geral que não são só os 144 mil. Aí são todos os salvos, porque não tem sentido também Deus permitir que demônios atormentem os salvos por 5 meses. Então, qual é o propósito desse tormento? Se nós lermos o último versículo, aí eu peço a gentileza do senhor ler, Apocalipse 9, o último versículo. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Olha que interessante. Olha a característica deles e diz que eles não se arrependeram. Depois de tudo que aconteceu, depois desse tormento todo, Deus ter enviado eles não se arrependeram. Então, esse texto aí, apesar de estar antes do capítulo 13 de Apocalipse, que menciona o sinal da besta, mas Apocalipse ele tem uma ordem sequencial. O capítulo 13 é um parêntese, é uma revelação parentética para descrever o anticristo, o falso profeta. Só que eles já vão estar atuando desde o início do período tribulacional. Por isso que eu digo que esses aí do capítulo 9 são adoradores da besta. As próprias características aí mostram, né? Mas diz que eles não se arrependeram. Então, pastor Ecos, eu entendo que o sinal da besta em si, claro, ele será usado para identificar, é um sinal identificador daqueles que adoram o anticristo de maneira consciente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai enviar juízos para que até estes, que mesmo tendo recebido o sinal da besta, possam vir a se arrepender. Mas a Bíblia já
tem a profecia de que eles não vão se arrepender. Agora, eles não vão se arrepender não é porque Deus determinou a condenação deles. Eles não vão se arrepender porque eles vão ser duros de coração. Eles vão seguir o anticristo mesmo até o final, porque eles decidiram fazer isso e vão se manter aí nesta condição. Então, a resposta à pergunta, mesmo com o sinal da besta, alguém poderá se salvar? Não é o sinal da besta em si que vai determinar a condenação. É o fato de a pessoa adorar o anticristo e se rebelar contra Deus. E por isso, claro, ela recebe o sinal, mas não é o sinal, porque as pessoas se concentram muito nessa questão. E muita gente fica com medo também de qualquer coisa no mundo. Ah, cuidado com aquele chip, cuidado, porque a pessoa pensa que é o sinal que vai determinar a condenação da pessoa. Então não posso... Veja, o crente tem segurança da salvação. Eu tenho certeza da salvação. Se eu estiver dormindo, por exemplo, alguém chegar lá e injetar um sinal no meu... Eu estou dormindo. Aí alguém fala assim, vou injetar, ele está dormindo, vou aproveitar que ele está dormindo, vou injetar aqui um chip nele que tem a marca da besta. Quer dizer que eu vou ser condenado porque eu recebi esse negócio, introduziram algo no meu corpo. Vão dizer que a pessoa às vezes está anestesiada. Veja, não é esse o sentido ali do texto. Primeiro, que não é para hoje, né? É para o período tribulacional. Segundo, que é para os adoradores conscientes da besta. Então, o que vai gerar a condenação propriamente dita é a rebelião contra Deus, é o alinhamento total com o anticristo, com a besta, não é propriamente dita, Satanás, e a rebelião contra Deus. Então é isso que vai determinar, ao fim e ao cabo, a condenação. Claro, o sinal da besta vem como uma consequência dessa rebelião contra Deus. Então a pergunta, claro, é uma pergunta se o sinal da besta, como se a força estivesse no sinal da besta, mas o sinal da besta é apenas uma... É como se fosse assim, a pessoa torce para o Flamengo, né? E aí a pessoa faz uma tatuagem do Flamengo e tal, no braço e tal, para evidenciar que a pessoa é flamenguista, entendeu? Mas ela já é de coração, aquela tatuagem é só uma marca, é algo para fazer para identificar a pessoa, né? Agora, claro que existem pessoas que têm uma tatuagem, alguma coisa, e elas podem mudar o seu interior, a sua maneira de pensar e tal, e aquela tatuagem, aquela marca não corresponder ao seu interior. Então, Deus, quando ele der a oportunidade para todas as pessoas, ele demonstrando ser um Deus justo, para ninguém poder naquele dia dizer, e tal, eu não tive a oportunidade. Não, ninguém vai poder reclamar. Porque diz aí o texto, a ênfase é clara, eles não se arrependeram. É como se dissesse, olha, apesar de todos esses sofrimentos, esse tormento que eles sofreram, esses demônios que os perturbaram e os atormentaram por 5 meses, e Deus não permitiu que eles tivessem morrido para que eles pudessem ter um tempo para refletir e se arrepender, mesmo assim, eles não se arrependeram, né? Então, eu penso que isso que nós falamos lança um pouco de luz, né, sobre essa questão.